Vamos lá, pessoal. No projeto de hoje, estaremos utilizando um Jenks, tá? Ele está instalado numa máquina Ubuntu, tá bom? E verificando aqui a, o status dele, tá? Vou mostrar que ele está ativo rodando, tá? Ele está rodando na porta 8082, que foi uma porta que eu escolhi para colocá-lo, tá? Porque na minha máquina eu utilizo outros projetos, então às vezes pode dar conflito de porta. Então preferi colocar ele na porta 8082, tá? Instalado direto no meu Ubuntu. Então no projeto de hoje eu vou estar apresentando um projeto CI/CD, tá? Nomeei com o nome Pipeline. Tive uns problemas anteriores por questão de versionamento, tempo, então ele foi ajustado de acordo com as necessidades e eu acredito que agora dê certo nesse novo build que eu vou estar fazendo. Tá? Então, para apresentar meu Jenks File, resumidamente, eu estou utilizando três ferramentas, tá? Que é baixado direto no Jenks, tá? Através de plugin e a configuração dele nomeando. Qual foi os nomes que eu coloquei? Coloquei JDK11, porque estou utilizando a versão 11 para essa aplicação. Tá? E a segunda é o Maven. Tá? Então eu coloquei o nome de Maven 3, que é o nome que a gente configura lá no Tools, e o Node.js, que foi a última verificação e vi que como a tecnologia vai atualizando, o meu Sonar ele necessitou dessa ferramenta para estar fazendo a verificação completa. Não que tenha sido uma falha, mas ele me deu um alerta que era necessário estar utilizando o Node.js, mesmo que ele esteja dentro de um container, que é o que eu vou apresentar logo após. Então, dentro do meu Ubuntu, tem que estar instalado o meu Jenks, através de container ou instalado direto no Ubuntu. Preferi instalado direto no meu Ubuntu, tá? E instalei meu Docker e dei todas as permissões e direito para que ele possa gerenciar dentro do meu Jenks, que é necessário também, que senão ele bloqueia o usuário, que é o do Docker. Então, a ferramenta utilizada para fazer a verificação e integridade de segurança dos meus arquivos vai ser utilizado o Sonar. Tá? Então, o que eu fiz? Eu subi um container, tá? Eu subi um container aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, eu venho aqui e mostro que tem um container ativo, tá? Que é o do Sonar, tá? Na porta 9000, que é por padrão. Tá? Então ele vem aqui ele já nomeado, que foi um teste que eu fiz anterior. Então ele deu como que passou, tá? Em status verde. Quando ele tem uma vulnerabilidade crítica, ele dá como falha. Né? Então aqui ele está apresentando 25 arquivos com bug, que é por questão de versionamento, atualização. Então isso ele só me traz um alerta, não é uma questão de falha, tá bom? Então estou utilizando o SonarQube para fazer essa verificação e integridade dos meus arquivos por questão de segurança, tá? Então, o que é feito? O próximo stage eu nomeei como Git Checkout, que é o que? Ele pega os arquivos que estão dentro do meu GitHub, tá? Que é nomeado por esse nome aqui, Shopping Car. Então, ele faz aqui o copy desses arquivos, tá? Que são necessários para a apresentação, e a linguagem utilizada é o Java e HTML, tá bom? Então ele pega através do checkout, traz todos os arquivos necessários para dentro do Jenks, tá? E aí logo após é feito a função do Maven, que é o Clean Compiling, que é vamos se dizer que ele limpa e faz todo o preparo para a criação do artefato. Tá? Então aqui é uma questão opcional, eu gosto de colocar por questão de apenas fazer uma verificação. Né? Então ele faz um teste nesses arquivos que estão sendo preparados para baixar, e logo após o stage é o Sonar, né? Que foi colocado aqui uma credencial com esse nome,
que é necessário para fazer a comunicação desse container do Sonar com o meu Jenkins dentro da minha máquina, é necessário criar um token, né, que é criado através do administrador security use, e aqui eu gero um token, né? E aqui é a data de expiração dele. Quando ele acabar, eu teria que fazer um novo, tá? Um novo serial vai ser criado e aqui eu boto o tempo, que eu quero que ele fique ativo, né? Então, como ele vai até o dia 23 de outubro, então ainda estou com tempo ainda para executar esse token, né? E aí ele se mantém ativo com essa comunicação com o meu Jenkins dentro da minha máquina. Então, o que ele faz? Que eu fiz? Eu criei, né, essa credencial aqui com o nome SonarServe, para que ele possa utilizar esse token para seguir os stages que foram colocados aqui, que seriam aqui escanear todos os arquivos dentro do projeto, que eu nomeei como Shopping Car, que é o mesmo que é apresentado aqui, tá? Que é assim que eu faço para que ele possa reconhecer qual é o projeto que está sendo executado nele, tá bom? E aí ele faz todo a varredura de scanner no arquivo que é a função Java, né? Então a chave do projeto tem que estar com o mesmo nome, por questão de não ter nenhum tipo de incompatibilidade através do nome que foi criado, né? E aí vem a questão do arquivo que vai ser criado, tá? Que no caso é o artefato dentro da pasta target, né? Essa função já dentro do Jenkins, né? E logo após vem o Docker. O que é feito aqui no Docker? Ele pega uma credencial que também é criada, né? Foi criado por mim, que aqui tem o meu login e senha, que são necessários para que ele possa fazer o gerenciamento dentro do Jenkins e toda a permissão que são necessárias, e aí ele faz essa criação desse, desse dessa credencial e é criado um ID, né? Então esse ID ele é utilizado aqui através aqui agora está melhor para ver, Pipeline Synthesis. Então é um escopo padrão que ele utiliza para que ele possa fazer essa comunicação da minha credencial com o meu Docker, né? Meu Docker Engine, meu Docker Hub na web, e aí é feita a primeira função, que seria o building, né? Então eu nomeio ele com o nome Shopping Car, né? Para que ele possa buscar esse arquivo dentro da minha pasta chamada Docker, o Dockerfile, que é a mesma que ele foi pontuado aqui, tá? Dentro do meu GitHub. E então ele vem e faz todos os scripts aqui necessários, mas ele tem que buscar em algum lugar. Então aqui eu aponto para onde que quero que ele faça essa, para puxar esse arquivo, né? Então ele faz essa requisição dentro do meu arquivo já dentro do Jenkins, que foi o processo que ele fez depois do checkout, né? Então ele faz aqui e aqui é feito o procedimento necessário do Docker, que ele utiliza essa imagem do Java com iPine, né? Que é exposta na porta 8070, a porta que eu achei mais necessária, e é criado um ambiente para que ele possa reconhecer a pasta de origem app e copiar o artefato do Maven para dentro dessa pasta, que foi criada com o nome app home, e executada a função de exec, aí vem a função Java, e mais a função para ele executar esse arquivo, né, que é a criação desse ambiente. Então, o que ele faz? Ele pega todos esses arquivos dentro do Dockerfile e executa, né, e aí eu crio uma tag. Por quê? Porque com essa tag eu crio uma imagem para dentro do meu Docker Hub, para que mais de uma pessoa possa ter acesso. Então, aqui, dependendo do que é feito na atualização do projeto, dentro do GitHub, ele vem com a questão de versionamento. Aqui eu botei como laytest, mas poderia ser a versão 1, versão 1.2 e assim sucessivamente para outras versões. É uma forma de controle para que todos possam ter acesso à mais atualizada, ou caso queira fazer um rollback, ele utilize uma que já esteja funcionando. Então ele é muito importante ter essa questão de versionamento. Aqui, como é só uma subida e não vai ser mais de uma pessoa que vai administrar, então eu botei como laytest, tá? E logo após ele é feito o push dessa imagem para dentro do meu Docker Hub.
com a versão que eu escolhi, que é o LeTest mesmo. Tá? Então a próxima parte é o deploy, né, desse container já criado dentro do meu Docker Engine, enviado para o meu Docker Hub. Então ele faz a questão da limpeza, caso já tenha, tá? Uma imagem desse Docker, dentro do Docker, uma imagem criada, que foi nomeada como shopping. Então ele faz a parada dela, ele apaga, por causa de que já tive problemas com projetos anteriores, que ele teve conflito, porque a imagem já estava criada, então ele não conseguiu criar uma nova. Né? Então eu tive problemas com isso no passado e agora, por boas práticas, eu já faço isso para que ele possa fazer antes de solicitar uma criação de um container novo. Tá? Então aqui ele vai iniciar um novo container, tá? Aí ele faz a função run, que utiliza o "-d" para rodar em segunda instância, tá? Para ele não travar o meu container, e o nome que eu dei para ele, que é o mesmo, para que ele possa fazer primeiro esse processo e depois iniciar um novo na porta 8070 do meu notebook, tá? Que é o que eu estou utilizando agora, e que ele possa taguear na porta 8070 do meu container. Tá? Então ele puxa essa imagem que na função push no step anterior, também a imagem já criada na versão que eu queira. Tá? E logo após isso, eu faço essa questão da aplicação para iniciar. Né? Então eu botei aqui de 30 segundos, que foi um problema que eu tive anterior, e aí eu faço esse curl para ele fazer uma conexão. Então acredito que agora dê certo. Tá? Então ele, por boas práticas, eu boto no final para não ter problema também. Tá? Então eu apago essa imagem que foi criada dentro do meu Docker, tá? Para que ele possa iniciar uma nova. Então aqui, nesse momento não tem, tá? Nenhum. Então ele vai iniciar um novo. Caso já tenha algum já existente, criado, alguma imagem, ele vai apagar e depois iniciar um novo, para um novo processo de um build, tá? Então agora eu vou iniciar ele aqui, para que a gente possa ver em real time ele sendo executado. Então aqui ele já iniciou o processo de CI/CD, né, de todos o processo de checkout, que é o que ele faz primeiro, é a verificação de todos os plugins, se eles estão todos de acordo com o que foi utilizado dentro do Jaxfile, e aqui já foi feito, né, então não teve nenhum problema. Então ele faz o primeiro processo, que é o checkout do meu GitHub, tá? E aí ele traz para mim todas as dependências necessárias para que o Maven faça primeiro a primeira parte, que é limpar, e a criação do meu artefato. Né? Então ele já está fazendo a criação dele, no caso limpando e fazendo a criação desse novo artefato com essa função dentro do Jenkins. Tá? Então todo ele está sendo rodado aqui dentro do Jenkins, para que ele possa fazer respeitando os steps que foram configurados, parte por parte. Tá? Então ele foi, criou, tá? Fez a limpeza e fez a criação dele. Então ele me dá o status de success, né? Que é o build success. E agora eu coloquei como função de boas práticas o teste, para que ele possa fazer a verificação e o teste desses arquivos. Né? Que com isso ele traz para mim a verificação se tem alguma integridade ou se comprometeu algum arquivo. Tá bom? Então isso é muito importante, pelo menos eu acho bastante importante fazer essa verificação. Tá? Então ele está fazendo agora nesse momento. E agora o processo demora, às vezes, quase uns 40 segundos, dependendo. Como ele já é um projeto que já foi criado, iniciado, então ele já criou um cache de todo um processo, então já não demora mais tanto, como se fosse iniciando um novo. Né? Então isso é importante salientar, né? Que isso é uma possibilidade. Então fazer na correria, às vezes, não é a melhor parte, dependendo do que seja necessário. Então, por esse momento, é importante o que é criado antes e o que já está em processo com o cache já ativado, e fica a questão de um projeto de lançamento mais rápido. Né? Então, o projeto utilizado é o Spring,
tá? Do Spring Boot. A versão utilizada, ele busca, eu acredito que seja a última versão do Spring Boot, tá? E aí ele faz toda essa verificação e, inclusive, os testes dentro dos arquivos criados no artefato, na pasta target, tá? Que é a pasta padrão da criação desse artefato. Então enquanto ele está correndo essa parte aqui, então é necessário, por questão de boas práticas, a criação de credenciais para não expor informações sensíveis, que são login, senha, token, questão de segurança, é importante manter essas boas práticas, tá? Então isso é uma questão que é muito importante estar sendo sempre avaliado, atualizado. Então ele fez toda ali a verificação e percebemos que ele rodou, tá? Uma verificação e não falhou nenhuma e não teve nenhum erro. Tá? Então, essas são as questões que, caso tenha, ele já dá um building fail e daqui para frente ele não executa mais nada por causa de questão de processo. Né? Então, aqui inicia o sonar, né? Que é a verificação da integridade dos arquivos, que ao longo dessa finalização ele já me mostra, antes de finalizar todo o step, que o processo já foi iniciado, verificado e já deu um passo de que se passou no status verde. Então isso quer dizer que ele rodou sem problema nenhum. Tá? Então é um processo também que não demora muito, né? Depois que você já inicia todo o projeto e depois você só refaz alguma questão, atualiza, caso tenha algum tipo de problema, e ele faz essa verificação de novo de uma forma mais rápida. Né? Então é mais rápido quando você executa depois. Então, deixa eu ver se ainda... Tá, enquanto ele está aqui, como já apresentei as credenciais, eu posso mostrar aqui os plugins, né, que a gente utiliza. A gente baixa eles aqui, né, cada ferramenta necessária. Aí é feito toda essa questão de baixar, verificar, e aí a gente vem na parte de Tools, é onde a gente configura todos os plugins baixados, que são necessários para o projeto, que seja por demanda ou que é necessário. Né? Então a gente vem aqui no Tools, então aqui foi criado aqui o Sonar, né, que é a credencial, tá aqui. Então ele utiliza a versão que eu configurei, tá? O Maven, o Node.js, que foi necessário agora com essas atualizações que vem acontecendo, então muitas coisas vêm mudando, e o Docker, né, não menos importante, também com a credencial lá configurada na aba de credenciais, né? Então é necessário. Então essas foram as ferramentas utilizadas, né, e apontadas dentro do JXFile. E aqui segue aqui a sequência de informações, né? E aqui eles põem todo o processo. Aqui é a porta 9000 que está sendo utilizada para fazer essa verificação. E ele já me deu que foi executado, né, com sucesso, né, finalizado. O horário, né, que foi utilizado ali mais ou menos 2 minutos e 53 segundos. E o próximo passo dele é a criação deste arquivo, no caso o artefato, após a verificação de integridade e vulnerabilidade. Tá? Então é o que ele faz antes e depois. Né? E aqui, como ele já passou, então ele já consta como que passou no status verde, então ele já está funcionando.
né? Então ele passou na questão de qualidade, na verificação, então ele já não traz ali uma questão de vulnerabilidade, caso tenha ele ia mostrar, né? Pode ver que deu está tudo verde, tudo direitinho, tá? Então isso é muito bom, isso quer dizer que não teve nenhum tipo de problema ou integridade dos arquivos. E aqui começou o processo, deixa eu ver, aqui começou o processo do Docker, né? Então ele fez aqui a construção conforme o stage, né? Apontou a pasta que eu preciso verificar, e aí ele faz essa execução desse arquivo, né? Então ele passa os estágios que são necessários, né? Que foi o, o, a imagem, né? Que foi solicitada, aqui é feito a questão da cópia dos arquivos e a criação da pasta, né? Então ele passa por esse estágio para o próximo na questão de taguear para subir para o meu Docker Hub, que é o que, no caso, ele faz toda vez uma verificação de login. Caso tenha algum problema, ele já para por aqui o estágio também, então ele dá um login de sucesso, quer dizer que ele continua não tendo nenhum problema. E aqui é a preparação do container, né, para a subida do meu Docker Hub. Então ele prepara, verifica se há algum container já existente, caso não tenha, ele utiliza o que está sendo solicitado nesse momento para o push, que é a próxima função. Aqui deu tudo certinho, aqui é o repositório padrão dele. Então, tudo inicia por aqui, todo o processo de desenvolvimento é feito aqui também, né? Qualquer tipo de atualização, brand, outro tipo de brand que são necessários para outros desenvolvedores, analistas. Então eles utilizam os versionamentos através daqui, e a saída utilizei o Docker Hub, né, para fazer isso. E aqui ele publicou, que foi a função que eu dei a ele, jogar para o meu Docker Hub. E aqui nesse momento, onde eu tive um problema, que eu coloquei pouco tempo, que eu botei 5 segundos, mas não deu tempo, o container subiu, mas a questão do curl, ele não agiu, que seria para fazer a conexão com o container, para saber se ele está funcionando, se ele está logando sem problema nenhum. Foi aqui que eu tive o problema. Então ele vai esperar 30 segundos, tá? Então enquanto esse processo aqui continua, vou apresentando outras questões, tá? E ele vai rodar, não sei se eu falei anteriormente, então ele vai rodar na pasta, na porta 8070, no momento ainda não roda, porque ele não está sendo executado, né? Então aqui no Docker, se vier dar uma olhada no Docker PS, ele já consta, tá? O container ele já está rodando, porém o curl, que é a função que eu dei para fazer essa verificação dentro do Jenkins, se ele está funcionando sem problema nenhum, ainda vai esperar 30 segundos. Então ele já consta a 48 segundos sendo ativado e ativado na porta 8070, que foi a porta que eu nomeei para que eu possa ter acesso. Então se eu vier aqui, eu já consigo ter a aplicação funcionando sem problema nenhum. Deixa eu ver se foi isso aqui o nome que eu... admin. Isso mesmo. Então aqui a aplicação já está funcionando, tá? Usando o Java e o HTML. Aqui ele já consta ativo. E aqui finalizado, tá? Com sucesso. Ele finalizou os arquivos sem problema nenhum, utilizou os 30 segundos. E aí ele, por questão de verificação, os 30 segundos não foram necessários para fazer esse curl, né? Mas o run do Docker ele funcionou sem problema nenhum, mas a questão do tempo para iniciar a máquina 30 segundos não foi o suficiente, então teria que ser um pouco a mais, por isso que ele deu uma falha aqui no retorno, porque ele não deu tempo, sendo que, vendo aqui ele já consta, já ativo, tá? Agora nesse momento está 2 minutos, ele já está
ativado sem problema nenhum, utilizando o meu Docker Engineer, tá? E ele já consta no Jenkins funcionando sem problema nenhum. Então, essa questão de curl é uma questão opcional. Eu posso simplesmente chegar aqui, ele passou sem problema nenhum, mas esse curl, ele me deu a questão de falha, porque o processo ele não finalizou por causa dessa função aqui que eu estou testando, que dependendo da situação eu posso estar retirando ele, utilizando apenas o limpar, né? E aí ele vai seguir dando sucesso de qualquer maneira. Mas isso é só uma questão de prática, projeto, né? Então isso aqui eu estou fazendo alguns testes, mas de qualquer forma funcionou sem problema nenhum, né? Isso aqui eu poderia estar tirando e rodando de novo, que ele vai rodar sem problema nenhum e ele vai dar o status de verde no Jenkins. Porém, ele não deu por causa dessa falha que fez com que ele não desse tempo para finalizar todo o processo que foi dado no step. E por esse motivo ele não consta como verdinho, tá? Mas se eu rodar ele novamente, tirando a questão dessa função aqui, que é aguardar e dar o curl, ele vai funcionar sem problema nenhum, né? Se eu vir aqui agora e apagar, ele vai rodar. Então, pessoal, é isso, tá? Estarei fazendo outros projetos e esse aqui é só um dos projetos teste que eu venho fazendo e que, com boa prática, essa de conectar dentro do Jenkins, ele não está me trazendo o final de status, mas ele finaliza com sucesso todo um processo de CI/CD, utilizando o Jenkins, o Docker e uma imagem Ubuntu, tá? Então, dando tudo certinho, ele vai funcionar na boa, tá bom? Então, só para finalizar o vídeo, tá bom? Ele, só para finalizar mesmo, porque tive aquele problema anteriormente, né, por causa do curl utilizado para fazer o login e retirei, né? Pode ver que eu retirei aquela função de solicitar aguardar 30 segundos e fazer a conexão, que isso estava dando conflito, né? Então passei esse estágio sem ele e aí ele finalizou sem problema nenhum, né? Que eu fiz uma nova verificação de build, ele fez todo aquele processo explicado anteriormente e aquele deu o finish, tá? Então isso quer dizer que ele foi verificado, atualizado, feito todo aquele processo de boas práticas e finalizou, tá? Então aquele consta como verde, né, que está funcionando certinho, e a página também se manteve agora ativa, né? Então agora foi finalizado com sucesso mais um projeto utilizando o CI/CD do Jenkins, tá bom? Então, muito obrigado a todos.